Gente, boa tarde. Nós estamos vamos começar o nosso bloco falando sobre educação. É um tema assim muito importante, nos machuca bastante, nos comove bastante nesse momento, porque na verdade o corona só veio agravar o que nós educadores já sabíamos de o que estava acontecendo no país, né? Uma diferença brutal de oportunidades, uma diferença brutal de acessos e uma diferença absurda no preparo dos professores com acesso tecnológico, né? Então, nós vamos começar a nossa conversa hoje com o professor Verli. O Verli ele é mestre em engenharia de produção pela COP UFRJ, ele é doutor em políticas públicas e formação humana pela UERJ, ele é professor universitário, secretário de Educação de Nova Friburgo, líder da Inovativa do 2020 no Rio de Janeiro, cofundador do Inova Free. Depois nós vamos escutar Guanabara, que tem uma experiência muito grande na área de educação online. O Guanabara é bacharel em matemática pela... Desculpa, estava falando do Millet. O Guanabara ele é bacharel em especialista em ciência da computação e licenciatura em informática. Ele é professor da rede FAETEC, então tem um conhecimento muito grande de educação pública, isso para a gente é muito rico. Ele atua há 26 anos no mercado de educação e, em 2016, criou uma plataforma privada, a chamada Estudonauta, e tem um sucesso muito grande. Há 7 anos ele iniciou um canal de educação para ensino de programação no YouTube, e ele tem mais de 1,2 milhões de inscritos, né? O nosso último palestrante hoje vai ser o professor Paulo Millet. Ele é bacharel em matemática pela UNB, ele é pós-graduado em administração pública pela FGV, especialista em gestão de TI, sócio-diretor da Escola.com, Inova EAD, da Inlags Academy. Depois você me corrige aí, Millet. Consultor em gestão, programas de qualidade e educação à distância, com mais de 35 anos de experiência na educação à distância. Como vocês podem ver, vamos ter muito fera falando sobre educação, né? Vamos ficar muito atentos aí ao que o Verli tem para dizer. Verli, está contigo agora. Boa noite, Leila. Boa noite, Millet. Boa noite, Gustavo. Boa noite, amigos e amigas do Rio Info. Parabenizar o Bloá, o Paulo, toda a equipe que tem feito esse trabalho tão bonito há tantos anos. Nova Friburgo se sente muito honrada de, desde 2019, fazer parte desse movimento. Quero fazer um agradecimento especial ao Márcio Campos, que é também uma grande liderança e que sempre trabalhou muito pela interiorização. E falar de educação é falar daquilo que pulsa em nossos corações, daquilo que faz parte da nossa vida, daquilo que constrói a existência de todos nós. E como bem disse a Leila, nós já vínhamos com uma série de dificuldades acontecendo, em especial nos últimos anos, e em função disso eu gostaria de iniciar pedindo para o nosso amigo Jean, que tem feito um trabalho incrível na organização e agora na execução do Rio Info, para colocar o nosso slide, para que a gente possa então visualizar. E começando, a gente vai falar sobre uma observação importante tão debatido nos últimos tempos, e eu particularmente acho de uma forma um tanto quanto errônea, Paulo Freire, que disse, né, dentre tantos outros escritos, tantas outras contribuições, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, Freire, que é respeitado mundialmente, tem sido, infelizmente, alvo de questionamentos no que a gente vive hoje no nosso país, relacionado a essa suposta guerra cultural, mas eu entendo que a gente precisa avançar, e para a gente avançar, antes de falar dos desafios relativos à pandemia, a gente precisa falar dos desafios históricos que a educação já enfrentava. Próximo slide, por favor, Jean. Precisamos aqui dar uma coordenada. Quando nós falamos em educação, nós falamos de uma das principais estratégias adotadas mundialmente para a diminuição dos índices de desigualdade social. E
até 2014, nós vimos uma evolução, uma redução dos índices de desigualdade, e a partir de 2015, essa desigualdade volta a crescer, atingindo patamares extremamente preocupantes. Pode passar, por favor? Além disso, nós temos desigualdades históricas, né? Inclusive associadas à cor, à raça. Em média, trabalhadores brancos ganham muito mais do que trabalhadores negros, trabalhadores pardos, o que configura um outro elemento de desigualdade estrutural no nosso país. Próximo, por favor, Jean. Fazendo a referência aqui do Nexo, que eu gosto muito do trabalho do Nexo Jornal, com essas visualizações gráficas que nos trazem informações relevantes. Além disso, também temos uma diferença importante de renda média mensal por sexo, homens ganhando mais do que mulheres, embora nós saibamos que não há diferença em termos de competência, de qualificação, de comprometimento, mas nós temos mais um indicativo da nossa desigualdade estrutural. Jean? E, além disso, até do ponto de vista regional, também somos um país com muitas desigualdades. A gente verifica o Sudeste, o Centro-Oeste, com valor salarial, juntamente com o Sul, muito acima das regiões Norte e Nordeste, configurando esse país tão desigual. Jean? E aí, obviamente, isso também se reflete nos níveis de escolaridade e a renda média mensal dos trabalhadores por escolaridade. Superior completo no valor médio de R$5.000, até chegarmos àqueles que não tiveram a opção, a possibilidade, a disponibilidade de um processo instrucional num valor bastante baixo comparativamente àqueles que têm formações superiores. Jean? Houve um período em que o país avançou em termos de investimento público direto em educação por estudante em relação à percentagem do PIB per capita. Só que a partir de 2013, esse valor passou a ser decadente, em queda, e em função de decisões tomadas, inclusive, pelas esferas federais, a PEC do teto do gasto público, enfim, constrangendo ainda mais os investimentos do orçamento em educação, isso contribuiu para o aprofundamento das desigualdades. Jean? O Brasil, ele alcançou, até do ponto de vista comparativo, outros países, né, da América Latina, um percentual relativamente importante, embora em queda a partir dos anos 2012, 2013. Pode seguir, por favor, Jean? E isso, mesmo em tempos onde havia um investimento importante, isso não refletia na pontuação elevada dos alunos no PISA em matemática, por exemplo. Então, o Brasil, ele, além de não investir tão bem, não viabilizou os resultados que eram esperados. Pode passar, por favor? Como também a gente pode verificar nesse gráfico, o Brasil com um posicionamento bastante aquém de outros países. Por favor, Jean, vamos avançar. Essa é uma contextualização e essa imagem fala por si. Nós temos vários Brasis no nosso Brasil. Um país, um Brasil, unidades educacionais com uma estrutura de qualidade, oferecendo um ensino de qualidade, e, por outro lado, crianças padecendo da ausência de uma infraestrutura básica. Uma imagem fala mais, aliás, duas imagens, então, valem mais do que 2.000 palavras. Pode passar, Jean? Essa imagem, esse desenho icônico, que circulou muito no período recente, em função da insistência do governo federal na realização do Enem. De um lado, temos um aluno com todas as condições para um estudo online, e do outro lado, uma criança com dificuldades elementares, estruturais, que a impedem de um acesso adequado ao processo de ensino e aprendizagem. Jean? Da mesma forma, de um lado, multimeios, do outro, até a dificuldade de carregar a bateria. Jean? Houve um movimento importante nas redes sociais, liderado por estudantes, por secundaristas, também por lideranças políticas, no sentido de adiar o Enem, uma questão de justiça social. Várias hashtags, assine a petição, até que o Senado, numa votação acachapante, sinalizou que não
permitiria a continuidade do calendário do Enem, e o próprio governo federal, então, recua, entendendo que seria absolutamente inadequada a manutenção do calendário como estava. Jean? E aí nós temos essa imagem também que é clássica, né? Em geral, a gente vê muito a parte esquerda ali, igualdade e equidade. E no caso do Brasil, a realidade ela é ainda mais dura, infelizmente. Pessoas que não têm o acesso às mínimas condições. Jean, vamos avançar. Aí que nós entramos, então, no momento atual. Não seria possível falar do momento atual sem contextualizar os déficits significativos educacionais que nós já vínhamos desenvolvendo e obtendo nesses últimos tempos. Mais de 1,7 bilhão de alunos afastados das salas de aula em quase 190 países durante o período do isolamento social. Então, essa é uma preocupação, e aí a gente vai, a partir de agora, abordar, então, os desafios e oportunidades em tempos de pandemia. Vamos avançar, Jean, por gentileza. Sabemos que o momento é de salas vazias, não há possibilidade de um retorno presencial por conta de orientações sanitárias, por conta de uma série de determinações dos órgãos científicos que nós precisamos reconhecer e respeitar. Pode avançar. Nos países em que foram retomadas as aulas presenciais, embora nós estejamos verificando nas últimas semanas que alguns já até precisaram recuar das suas decisões originais, foram estabelecidos protocolos rígidos de higiene, uso de máscaras, o distanciamento social nas dependências da escola, gerando até mesmo revezamento na presença de turmas em determinados dias e períodos, tendas de desinfecção na entrada das escolas e até mesmo pulseiras eletrônicas para medição da temperatura corporal. Foram alguns dos mecanismos adotados por aqueles países que já ensaiam e já implementam retomadas de aulas presenciais. Jean? Quero Educação é uma startup na área educacional que eu sigo e gosto muito do trabalho. Um dos materiais que eles disponibilizaram aponta uma reflexão importante. A pandemia forçou os professores a reverem sua didática, as instituições de ensino a investirem em licenças de uso de plataformas online e em outras tecnologias. Os próprios alunos precisaram, aqueles que têm acesso, desenvolver mais disciplina para assistir aulas online, os próprios pais mais presentes na educação formal dos filhos, antecipando uma realidade que crescia timidamente, qual seja a realidade da educação 4.0, que, com base em tudo que a gente viu até agora e a realidade que nós temos no país, nós sabemos que ainda é para muito pouca gente. Jean? Verli, temos 2 minutos, tá? Tá ótimo, estou aqui controlando. Obrigado, Leila. E quais são as consequências, né, de tudo isso que a gente vivencia nesse período, nesses últimos 3 meses, no período da pandemia no nosso país, cujos números continuam crescendo? Aprofundamento da desigualdade pré-existente, por isso é importante contextualizar o cenário educacional no país. Poderíamos ter feito outras abordagens, entendi que essa poderia contribuir para o debate, até porque temos aqui palestrantes de alto nível, com informações diversas. A antecipação de futuro, quantas coisas nós temos tido que aprender ao longo desses últimos 3 meses, fruto inclusive da aceleração da transformação digital, e Millet é uma grande referência para todos nós, é um profissional que labuta e desenvolve essa área já há tanto tempo. Temos verificado a expansão do ensino híbrido, porque uma única modalidade não vai atender a todas as demandas que nós vivemos hoje. E o novo cenário, de certa forma, reduzindo a própria resistência às aulas remotas. Porque há, muitas vezes, também uma zona de conforto e, no momento da crise, se gera a oportunidade de uma transformação. Jean? Como superar, então, as desigualdades e ampliar as oportunidades de educação de qualidade, que é o foco do nosso painel? Já não era fácil antes, tornou-se ainda mais complexo nesse momento. É fundamental que se retome investimentos em educação, que se busque capilarizar o acesso à internet e outras tecnologias de informação e comunicação, e o MEC, o Ministério da Educação, que passa mais uma vez por uma transição, apoiar estados e municípios de forma articulada. Isso é fundamental. Estamos já finalizando, mais 1 minuto a gente termina, Leila, pode ficar tranquila. Jean?
No caso de Nova Friburgo, nós fizemos um levantamento em parceria com o Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, CEP, CMDCA, para verificar, do ponto de vista dos professores, quais deveriam ser as metodologias e as ferramentas, estudos dirigidos impressos, liderando a opção dos profissionais na faixa de 70%. Muitos apontaram grupos de WhatsApp, outros apontaram aulas em vídeo, plataformas EAD, outras modalidades, outras possibilidades, e em cima desses dados nós estamos analisando para tomada de decisão. Pode passar, por favor. Nossa penúltima imagem. E nós alcançamos 100% das unidades educacionais, que são 120 no caso de Nova Friburgo, quase 100% dos nossos docentes, na faixa de 120, na verdade, 1.200 profissionais, mas não conseguimos alcançar um número tão expressivo de familiares de alunos, o que por si já sinaliza talvez uma maior dificuldade de acesso. E aí tivemos aí atividades remotas sinalizadas positivamente por unidades educacionais, por docentes, pelas direções, aqueles que têm internet em casa, equipamentos em casa, RCA é a nossa TV local, e aqueles que utilizam o site. Ou seja, precisamos aproveitar esse momento de crise para transformá-lo numa oportunidade de uma maior inclusão, buscando acessar a todos. Por favor, Jean. Finalizando, uma contribuição, eu gosto muito dos quadrinhos, desde criança sempre fui fissurado por quadrinhos, pois aí é que vocês se enganam. Eles se preocupam com a educação do povo, sim, e muito. Por isso, todo esse empenho em sabotá-la. Então, infelizmente, nós sabemos que, inclusive, algumas grandes lideranças educacionais do país, historicamente, apresentaram suas percepções, dizendo que, mais do que um problema, a falta de investimentos em educação se tornou um projeto de sociedade. E isso acaba prejudicando o acesso, antes da pandemia, aprofundado no período da pandemia. Agradecer, Jean, pelo seu apoio e passar a palavra a Leila, agradecendo a todos pela disponibilidade. Oi, Verli, muito obrigada pela fala. É realmente preocupante, a gente sabe o que está acontecendo no país hoje, está nos doendo muito no coração, né? Nós que trabalhamos com educação popular e temos contato com educação popular, a gente percebe isso e como que a ausência de ferramentas para fazer a transição para o online, né, Guanabara? Guanabara vai agora nos falar um pouco dessa transição, de como que isso aconteceu na vida dele e como que isso está acontecendo hoje e se desenvolvendo. Né? Guanabara, só para lembrar, você tem 10 minutos, quando estiver faltando uns 5 minutinhos eu te aviso, 2 minutinhos eu te aviso, e, pessoal, podem colocar suas perguntas, que no final da palestra estou trazendo as perguntas para os palestrantes, tá? Podem colocar suas perguntas todas aqui por baixo, aqui no chat do YouTube. Guanabara, contigo, obrigada. Obrigado, Leila. Boa noite a todo mundo, boa noite, Leila, o Marcelo Verli, Paulo Millet. É uma grande felicidade estar participando mais uma vez do Rio Info, participo já há bastante tempo. E eu falando com a Leila, compartilhar com vocês uma coisa aqui, eu falando com a Leila ontem, eu falei, Leila, eu acho que eu não vou usar os 10 minutos, porque eu prefiro participar da discussão, responder as dúvidas e tudo mais, mas eu senti a oportunidade, depois de conversar com eles, de expor a minha história e algumas coisas que estão acontecendo nos últimos anos. Eu sou um cara do Rio de Janeiro, nasci, fui criado e ainda moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nasci em Marechal Hermes, perto da favela do Muquiço, não sei se vocês conhecem. Eu tive uma infância muito, muito simples, muito humilde, com muitas dificuldades. Eu estudei a vida inteira em escola particular, daquelas escolas de bairro, e quando eu tentei melhorar, quando eu quis melhorar, a gente simplesmente não podia fazer parte de escola nenhuma, porque meu pai não tinha condição de pagar. Então, ele contou com a colaboração de donos da escola, que me dava bolsa, contanto que eu fosse um bom aluno. E é muito engraçado que, desde muito pequeno, eu sentia que educação era a única coisa que ia me tirar dessa vida que eu levava. Se eu estudasse, eu conseguiria ganhar dinheiro. Assim, contra tudo e contra todos, porque meus amiguinhos de bairro não era essa vida que eles queriam, e eu era sempre, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, a coisa que eu mais escuto na minha vida é que eu sou maluco. Então nessa vertente que eu quero ir do início ao fim.
Então, eu tive bolsa de estudo a minha vida inteira. Agradeço muito a todos aqueles que acreditaram nos meus estudos. Eu me esforçava muito, eu era sempre o primeiro, segundo aluno da turma. E como curiosidade, a escola em que eu estudei, a última escola em que eu estudei, que eu fiz meu técnico, foi a escola onde eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula com 15 para 16 anos, numa época que era muito difícil para mim, e isso acabou sendo um grande desafio na minha vida. E uma coisa que eu descobri quando eu comecei a dar aula é que se eu ficasse, assim como quando eu era, né, morando na comunidade, se eu ficasse no padrão, eu nunca evoluiria. E aí, na minha cabeça, cara, 15, 16 anos, eu comecei a perceber, se eu desse aula das matérias que todo mundo queria, porque eu era professor técnico, tá? Não era português, inglês, era aula técnica. São várias matérias. Eu escolhia aquela que ninguém queria. Por quê? Porque sobrava para mim, acabava sobrando para mim, e eu conseguia levar um dinheirinho para casa para ajudar minha família. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a me especializar nisso. E eu era também conhecido como maluco. Caramba, o Guanabara é maluco. Na hora de distribuir matéria era assim, dá essa pro Guanabara que ele é maluco. Óbvio, eu ficava com todas, acabava me especializando muito, lendo muito, estudando muito, como eu sempre gostei. E quando eu evoluí um pouco, quando eu já estava um pouco mais velho, eu comecei a sugerir, porque assim, o ensino no Brasil, infelizmente, dentro da academia, dentro das universidades, dentro dos colégios, a gente não estuda o que é mais novo, a gente estuda o que está mais estabelecido. Era uma tendência. E a minha proposta para o meu coordenador na época era o seguinte: vamos ensinar as tecnologias que estão surgindo no mercado. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, vamos ensinar, não sei se todos estão adaptados com isso, mas, por exemplo, vamos ensinar as linguagens HTML e PHP, que são as linguagens que hoje em dia são as linguagens mais famosas da internet. Eu comecei isso em 98, eu falei para o coordenador lá, falei assim, cara, vamos ensinar HTML e PHP, vamos ensinar essas linguagens mais evoluídas. Meu coordenador falou, cara, tu é maluco, mas vamos nessa, eu te apoio. E eu comecei a dar aula. Só que, como vocês podem imaginar, como eram tecnologias novas, não existia material de apoio. Hoje, você entra no YouTube, né, todo mundo está no YouTube assistindo esse vídeo, basta você abrir uma aba nova e botar curso de HTML, curso de PHP, curso de não sei o quê, você já está tudo em vídeo. Mas não em 98. Em 98 era uma dificuldade muito grande. E aí, o que eu comecei a fazer, cara, em 98? O louco aqui. Comecei a tentar gravar as minhas aulas em vídeo com o objetivo de um aluno que perdesse a aula, tipo, o aluno teria que assistir a aula na quinta-feira. Aconteceu algum problema, o ônibus dele quebrou, ou ele ficou preso no trabalho, ele não conseguiu ir lá e assistir a aula. Eu entregava para ele um CD com as aulas e falava, você perdeu a aula 5, vai para casa, quando você for para casa, assiste para você tirar as suas dúvidas. E esse DVD rodava em qualquer aparelho de DVD. Eu também estava preocupado também na adaptação do aluno não conseguir ver, porque computador em casa muitos não tinham, também trabalhava muito em colégio de subúrbio. Chegou uma hora que a internet já estava mais popular, muitos dos meus alunos tinham internet. Eu comecei a pegar esses vídeos e tirar dos CDs, não entregar mais CD e dar um endereço de internet. Mas eu tinha 50, 60 alunos. Até o momento em que eu fui avisado pela empresa de hospedagem que meu site não poderia mais ficar no ar, porque ele estava tendo mais de 5 mil acessos por dia. Falei, cara, como tem mais de 5 mil acessos se eu tenho 40, 60 alunos? Aí veio a resposta. O curso já tinha, entre aspas, viralizado, numa época que nem se falava disso. E os meus vídeos estavam sendo reconhecidos pelas pessoas que estavam na internet. E eu fui expulso por causa disso. E em 2006 eu conheci o Cauê, que é um dos donos da HostNet, que é uma das empresas de hospedagem aqui do Rio de Janeiro, né? Atua no Brasil inteiro. E ele falou, cara, traz teu site aqui pra gente, a gente vai colocar tuas aulas no ar de novo. E aí nasceu uma parceria muito grande e que trouxe essa minha disponibilização de conteúdo de volta. Mas não tinha produzido nada. Em 2011, eu passei num concurso e eu virei coordenador de tutoria da Fundação CCERJ. O CEDERJ, não sei se vocês conhecem, é um projeto aqui no Rio de Janeiro que leva a universidade para alunos que não poderiam chegar às universidades. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a UFRJ. A UFRJ, para você chegar na UFRJ, você tem que ir para a Ilha do Fundão, Ilha do Governador. O acesso é mega complicado. Principalmente para os alunos, por exemplo, de Angra dos Reis, onde eu trabalhei, Três Rios, né, interior, né, Nova Friburgo. E aí o que começou a acontecer? A Fundação CEDERJ, a Fundação CCERJ, montava centros de treinamento
nesses locais. E eu fui coordenador de um deles, e sou muito grato por isso, porque eu aprendi efetivamente o que era educação à distância. Eu peguei aquilo que eu tinha começado a fazer, que era gravar minhas aulas em sala, e comecei a botar isso dentro de uma caixinha, a aprender as técnicas de educação à distância. Isso foi em 2011. Tá? E aí surgiu a ideia, eu falei, caramba, eu vou fazer o seguinte, eu vou democratizar a tecnologia para as pessoas. Porque nessa época ainda não existiam tantas aulas, tantos tutoriais como a gente tem hoje. E aí surgiu em 2013 o meu projeto do curso em vídeo. E eu escutei mais uma vez uma frase que eu escutei minha vida inteira, dos meus colegas de trabalho, me doeu bastante. Os meus colegas de trabalho falaram, Guanabara, você é maluco, você é retardado. 2 minutinhos, tá? 2? Tá. Eles falaram, você é maluco, você está dando aula de graça, você está dando de graça uma coisa que você ganharia dinheiro. E foi exatamente isso que me fez acreditar no projeto. Então, o que eu fiz foi, criei um canal, que hoje, como a Leila disse, está com 1.200.000 alunos, e eu criei uma plataforma fechada. Para encerrar minha fala, eu queria dizer o seguinte, a gente está num momento muito complicado de 2020, e eu tenho 2 recados, principalmente para os professores e para os alunos. Um recado para os dois, que é, vai passar. Os professores, nós professores, principalmente a maioria dos professores que não acreditavam em educação à distância, tiveram que, da noite para o dia, acordar professores online. Isso está sendo muito difícil para todo mundo. Isso está sendo difícil até para mim, que já estou desde 2013. Se está sendo difícil para mim, que estou desde 2013 produzindo, você imagina para um professor que dormiu em final de fevereiro e acordou no início de março, tendo que escolas fechadas e com tudo sem nada. Esse professor, às vezes, não tem a ferramenta necessária, ele não foi treinado nas ferramentas, o máximo que ele sabe fazer é um PowerPoint, nunca usou Zoom na vida, nunca usou o OBS para fazer transmissão de slides e tudo mais. Os alunos também, cara. É cobrado dos alunos, infelizmente, um autodidatismo que não existe. O aluno ele é obrigado agora a aprender tudo sozinho. E o mais dolorido, para os alunos que vivenciaram aquilo que eu vivenciei quando eu tinha a idade deles, está sendo praticamente impossível, porque as escolas estão falando, não, você tem que assistir aula online. Como assistir aula online se o aluno está dependendo da internet do vizinho? E eu não estou falando isso porque eu estou lendo de jornais, porque eu vi em estatísticas, não. Eu estou vendo isso com os meus olhos, eu sou professor de escola pública. Eu estou vendo os meus alunos sem ter acesso à internet, sem ter um local propício para estudar, ele não tem cadeira, uma mesinha para poder estudar. Eles moram num cômodo onde 6, 7 pessoas se espremem durante o dia inteiro. E esse jovem está tendo que parar para isso. Tá? Os nossos alunos eles não têm comida. Muitos dos meus alunos da unidade FATEC, eu sou da unidade de Marechal Hermes, a única alimentação que eles tinham era a alimentação da escola. A Fundação FATEC, eles tiveram a iniciativa de dar bolsas, de dar cestas de alimentação para os nossos alunos, ficou meia boca. Os alunos estão falando que é mais bolsa de biscoito do que bolsa de alimentação, mas eles estão dando alimentação porque, assim, sem comida, o cérebro não funciona. E, às vezes, as pessoas não estão tendo essa noção. É fácil, vai fazer Enem? Estuda em casa, dá teu jeito. Não tem jeito, senhores. Isso aqui que vocês estão vivenciando, que vocês estão vendo aqui, eu na minha casa, dentro de um escritório, com computador, com tudo mais, isso é um privilégio gigante. Gigante. E se você me perguntar, desculpa, Leila, vou terminar já, 1 minutinho só, se você falar assim, não, então o seu modelo de online ele está sendo mega sucesso? Para mim está. Para os alunos que são o meu público-alvo e que têm condições, que têm privilégios, está. Mas ele não funciona para esse outro público. Então, em pleno 2020, eu estou me vendo tendo que me reinventar e modificar a minha forma de dar aula. Modificar a minha forma de dar aula para dar acesso a essas pessoas que têm essas dificuldades. Não tem acesso à internet, não tem computador para praticar. Eu sou professor de programação, o cara precisa da ferramenta. Não tem condições básicas, condições psicológicas. Eu estou com alunos que estão em condições de depressão por conta dessa pandemia e de toda essa situação. Então, o meu desafio que eu tenho hoje é mudar aquilo que eu construí e que está dando certo. E nesse momento você está falando, pô, Guanabara, você é maluco por estar fazendo isso. Você está com um caminho, você já está encaminhado, você já está fazendo certo, continua assim. Eu fico muito feliz por você duvidar de mim, por você achar que eu sou maluco. Eu espero, sinceramente, te surpreender. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Fico à disposição aí para as dúvidas. Obrigado, Guanabara. Realmente, o que a gente tem percebido no setor público
é gritante, né? Você está falando de alunos teus que estão num cômodo com 7. Eu sou também da rede Faetec aqui em Petrópolis, no CVT Cascatinha, tem famílias de 15, 20 em 2 cômodos. Então, são realidades muito gritantes, né? Então, assim, quando eu escuto a palavra meritocracia na educação, eu realmente me arrepio, porque num país com desigualdades tão absurdas, falar em meritocracia é uma brincadeira, né? Os mundos, os vários Brasis ficaram muito claros agora na pandemia, né? E tratar todo mundo igual, aquele slide do Verli realmente falou tudo, né? Aquele slide do Verli falou tudo, falou o que acontece nisso daí. Né? Eu vou passar agora a palavra para o Milê, que já tem uma experiência de AD desde ontem, né, Milê? Desde ontem, essa experiência com a EAD, que ele vai poder compartilhar esse olhar da EAD, e depois nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem estiver postando aqui no chat aqui do YouTube, a gente vai estar trazendo para os palestrantes. Vocês podem estar indicando quem vocês querem que responda, ou eu vou selecionar aqui a pergunta, ou alguém se voluntaria para poder responder. Milê, está contigo. Ok, Leila. Obrigado. Boa noite. Obrigado aí, Verli. Obrigado, Guanabara. Eu acho que a gente tem um caminho muito grande, extenso para atravessar. Eu vou começar complicando um pouquinho mais do que vocês falaram, né? A gente falou dos problemas, eu vou ampliar isso um pouquinho. Quando a gente fala em desigualdade, a gente não está falando só das crianças, né? Quando a gente fala em educação no Brasil, quase todo mundo fala assim: porque a criança tal, porque o jovem tal, porque a sala de aula, porque o fundamental, porque o médio tal. E eu quero abordar que a educação é para todos, não é só para criança. Sabe quais são os nossos números no Brasil? Nós temos cerca de 80 milhões de brasileiros que têm o ensino médio para cima. 80 milhões de brasileiros. Está 20 e pouquinho no ensino superior e quase 60 no ensino médio. Abaixo disso, quer dizer que nós temos aí 40 milhões aí cursando ensino médio fundamental e temos 90 milhões de brasileiros que não têm, que estão sem acesso. Se tirar as crianças, tudo bem, vamos tirar as crianças que não entraram, 75 milhões de brasileiros adultos têm menos do que o ensino médio no Brasil. 75 milhões é mais do que a Itália, do que a França, do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a Espanha. E esse é o nosso problema. Agora, a educação é para todos. A ONU, né, definiu aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, o ODS 4 para 2030, fala assim: assegurar a educação inclusiva e qualitativa para todos e promover oportunidades para todos ao longo da vida toda. Então, agora eu respondo: só é possível isso com EAD. Por mais problema que a gente tenha, não tem solução sem EAD. Porque nós não temos estrutura para meter 75 milhões de pessoas a mais dentro de sala de aula, que não existe. Vai faltar professor, vai faltar aluno, vai ter sala, quadro negro e papel. Não tem chance. Então, a chance é com a EAD. Eu comecei minha área de EAD há 30 e poucos anos atrás. Eu fiz um curso na IBM, online, num computadorzinho grande. Eu gostei daquilo. Caramba, eu aprendi aqui com esse negócio. Não tinha internet ainda. Depois eu fiz um software de hipertexto, não tinha internet ainda. Aí fiz um curso para a Brahma, para as secretárias, distribuí disquete, 2.000 disquetes, não tinha internet ainda, era o CBT, Computer Based Training. E aí o que eu percebi? Funciona, isso funciona muito. A vida inteira o pessoal me pergunta: mas será que dá? Mas será que funciona? Mas será? Será? Funciona e funciona bem. Eu fiz um projeto muito interessante com a CUFA, há uns 6, 7 anos atrás, nós treinamos 4.000 pessoas para preparatório para o Enem. Como? Nas Lan House, da maneira que foi. Muitos daqueles passaram e terminaram o seu ensino médio com certificado via Enem. Isso aí funciona muito, funciona bastante. Agora, o que é o problema? A gente precisa conectividade. Esse é o grande problema brasileiro, não é focar no problema educação, é focar no problema conectividade. Prefeitos, governadores, presidente da República, ministros. Conectividade, ligar todo mundo com todo mundo. Hoje eu vi a notícia: o Peru distribuiu 1 milhão de tablets. Caramba, se dá uma proporção, isso aí dá um número de uns 20 milhões para o Brasil. Tem que sair, tem que ter dinheiro para isso é prioridade. Mas não resolver o problema pelo método antigo, vamos resolver o problema pelo método novo. Né? O que é? Só com a EAD dá para resolver isso. Né? A gente tem... O que é EAD? Deixa eu explicar para vocês o meu conceito de EAD. Eu tenho 3 componentes básicos. Você estuda anytime, qualquer hora.
Você estuda anyplace, qualquer local. Você estuda no seu ritmo. O que quer dizer isso? Qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, onde for melhor para você estudar. Ponto. Qualquer lugar, na cozinha, no banheiro, em casa, na lan house, no colégio, em qualquer lugar. É liberdade. E ritmo próprio significa individualização do treinamento, personalização do treinamento. Quando eu dou uma aula para 40 pessoas, normalmente acontece assim: 20 acha que está indo rápido e 20 acha que está indo devagar. 100% de insatisfação. Então, a gente tem que pensar em como fazer isso. As soluções estão aí, a técnica existe, a tecnologia existe. O grande salto que deu foi essa pandemia. A pandemia rompeu barreiras. A pandemia quebrou preconceito. Todo mundo estava assim: não dá, é difícil, não pode. Em 30 dias, um monte de empresas, escolas, todo mundo trabalhando à distância em casa, capenga mais ou menos, um EAD que não é EAD, é um online mais ou menos, capenga e tal, mas ótimo, eu elogio muito, opa, parabéns. Vamos ajustar agora, não vamos voltar mais para trás, não vamos voltar, vamos todo mundo para a sala de aula de volta arrumadinho, não, porque isso vai demorar tempo, não vai voltar. Vamos aproveitar o ganho, porque o EAD é mais barato, porque o EAD é mais rápido, porque o EAD faz aumentar a renda, como o Verli mostrou ali. Se a gente subir 2, 3, 4 anos na escolaridade média do brasileiro, nós vamos dobrar a nossa renda per capita. O cara que tem ensino médio incompleto tem uma renda de 1.300, o que tem o superior tem 5.000. A gente precisa trabalhar isso aí para dobrar e triplicar a nossa renda. Aí olhar por esse lado, qual é o ganho que a gente tem? O ganho é na produtividade, o ganho é na qualidade, o ganho é no resultado. Né? Outro conceito aqui, a educação à distância tem muito foco. A origem pelo lado da educação, pelo lado corporativo é diferente, mas pelo lado da educação é pedagogia. O que é pedagogia? É a educação para a criança. Pedagogo é para criança, para adulto é andragogia do adulto. Por quê? Isso é diferente. O adulto tem motivação própria, o adulto sabe se virar, o adulto sabe, como o Guanabara disse, poxa, eu preciso resolver meu problema, eu preciso achar minha solução. Então, ele não vai ficar quietinho dentro de sala de aula esperando o professor segurar na mão dele. Então, nós estamos falando de andragogia, não de pedagogia. O que muda aí? A pedagogia é muito focada no ensino, no professor. A andragogia é focada no aluno, no aprendizado. Essa é a diferença. Já tem até uma terminologia nova, chama eutagogia, com H. Eutagogia é a andragogia, mas no vaso self-paced. Eu posso estudar e aprender sozinho. Quanto mais a gente tratar a criança como adulto, mais ela vai se virar rapidamente. Todos os funcionários estagiários que eu tive, que eu tratei como criança, decaíram. Que eu tratei como adulto, subiram e dispararam na vida. Essa foi uma lição que eu aprendi na vida. Então, quando a gente olha assim, pedagogia, andragogia, eutagogia, a gente quer dar mais autonomia, quer dar os meios, claro que sem meios isso aí não vai funcionar, e aí muda muito o papel do professor. O professor vai dar uma sala e pegar o conteúdo que está na internet, o conteúdo que está no livro, e vai falar para todo mundo. Um professor expositor de conteúdo, pelo amor de Deus, isso não existe. O aluno vai dormir porque ele vai pegar o seu celular, seu tablet e vai ver outra coisa. Então, qual é o papel do professor? O professor tem um papel fundamental agora de curador de conteúdo. Aquele que vai selecionar as melhores matérias, os melhores conteúdos, porque está tudo na internet. Você vai separar artigo, vai separar arquivo, vai separar vídeo. Ele não vai precisar escrever um tratado, ele vai selecionar, escolher e montar. E vai fazer o papel, esse que o Guanabara faz, provocador, motivador, fazer o aluno olhar, fazer o desafio, vai lá e lê, vai lá e olha, faz esse desafio. Esse é o papel do professor. O professor ele vai trabalhar no ensino meio híbrido, a gente nunca mais vai voltar para uma sala de aula normal. O híbrido significa que tem vídeo, que tem professor, que tem sala de aula, que tem parte online, tem parte papel, tem parte som, tem parte áudio, e as pessoas aprendem de forma diferente. E aí o desafio vai ser esse, para a gente cada vez mais melhorar a conectividade e proporcionar para o aluno ele chegar. Ele vai aprender o quê? Olha, a gente tem um monte de novas profissões. Quando você pensa, vou estudar o quê? Bicho, eu não sei, daqui a 5 anos, sei lá o que profissão vai estar no ar. Vai mudar. Mas tem tanta tecnologia atravessando e as tecnologias chegaram para melhorar. Ninguém tem que ficar assustado com tecnologia. A tecnologia muda para melhor sempre. Desde que alguém lá na antiguidade inventou a roda. Isso foi uma tecnologia que melhorou. Então, sempre a tecnologia vem para melhorar. A gente tem que olhar esse lado e ver como é que a gente pode melhorar. As profissões vêm aí. Internet das coisas, impressora 3D, drone, inteligência artificial. Tudo bem, Leila? Inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. Isso vai atravessar, nós vamos precisar de programadores dessas coisas, vamos precisar de operadores dessas coisas, vamos precisar de empresas que trabalhem com essas coisas. Outro dia eu vi um drone apagando incêndio no 20º andar.
Caramba, que aplicação maravilhosa! Vamos usar a cabeça para isso cada vez melhor. Então, que característica a gente quer das pessoas? Característica 1, sempre que me pergunta, curiosidade. Seja curioso. A internet tem informação demais. Entra lá, procura essa informação, analisa, estuda, lê de novo, porque a curiosidade é mãe da criatividade. Quando você é curioso, você aprende e você vai ter curiosidade, vai ter criatividade. Junto com isso, uma flexibilidade de enxergar que os problemas, vamos dizer, a melhor lição que eu posso dar aqui hoje é a seguinte: olha só, qualquer solução, qualquer coisa que existe feito pelo ser humano foi uma solução que alguém inventou algum dia para algum problema. Qualquer coisa, tudo que existe na humanidade foi a solução para algum problema e vem sendo um encadeamento de solução. Qual era o problema original lá da educação? Aprender. Então, aprender era um problema. Então precisa ter um professor, precisa ter uma sala de aula, precisa carteira, precisa mesa, giz, tabela, prédio, luz. Poxa, isso foi solução que veio. Só que agora a gente pode pensar de uma maneira diferente, nova, e isso, olha, as soluções não precisam seguir esse roteiro. Eu posso ir lá na ponta e dizer, qual o problema? Aprender? Então, pode ser aprender diferente. Dá para ter 1001 maneiras de aprender diferente. Essa é a grande novidade, esse é o grande desafio. Então, para encerrar, eu tenho uma visão assim sempre otimista nesses últimos 30 e tantos anos na área de educação à distância. Eu acho que funciona, eu acho que é para todos. O conceito de lifelong learning é cada vez melhor, cada vez maior. Você tem que estudar a vida inteira. Se você entrar para uma faculdade aos 50 anos, você tem 30, 40 anos de trabalho numa nova profissão. Encara, vai lá, aceita o desafio. E o último recado, a tecnologia é sempre para melhorar. E nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma catástrofe, no meio de uma coisa muito ruim. Então, nós temos que sair dela melhor do que nós entramos. Não voltar para aquele ponto que a gente estava, mas aproveitar toda essa preocupação com o ser humano, preocupação com como sair desse embrulho e para sair melhor dela. Era isso aí. Leila, obrigado. Está de volta. Obrigado, Milê. Algumas coisas que a gente pode, antes de eu passar para as perguntas, para a gente poder alinhavar, eu acho que nós temos uma questão muito grande de conectividade para a gente poder resolver na nossa sociedade. O preconceito com a educação à distância, né, porque era considerado como uma educação inferior, e educação inferior é o que o Ministério tem tentado nos fazer engolir, e isso a gente não admite. A gente quer educação de qualidade para todos os brasileiros, especialmente para a classe trabalhadora. E o terceiro é da gente focar na formação de professores que entendam essas novas tecnologias e apliquem essas novas tecnologias para as suas salas de aulas. A sala de aula invertida, que a gente estuda, mas ninguém aplica na sala de aula, né? Gente, vou passar aqui uma pergunta, tem uma pergunta aqui para o Guanabara. Se alguém mais tiver, pode colocar mais aqui para a gente, tá? Guanabara, o Paulo está querendo saber o seguinte: você disse que está mudando para se adaptar à realidade. O que você está fazendo para essa mudança? Paulo, obrigado aí pela sua pergunta. Eu tenho iniciativas que eu já estou fazendo e algumas que eu já vou começar a correr atrás, porque eu preciso de bons contatos. Eu acredito que até o Rio Info vai ser uma coisa muito interessante. Já até recebi uns contatos aqui no celular da galera da organização. Em primeiro lugar, eu tenho focado muito em vídeo, né? O meu projeto chama Curso em Vídeo. Eu estou dando uma acrescentada para material impresso, tá? Eu estou produzindo material impresso. Esse material impresso pode ser distribuído em PDF para o aluno imprimir ou ler numa tela, se ele tiver. E eu também estou com um projeto de entrar em contato, já entrei em contato, na verdade, com uma editora para transformar esse material em um livro, onde cada pessoa que compre um livro, na verdade, vai comprar o valor de 2. Uma vai chegar na casa dela e outra vai chegar para um jovem que tenha necessidades, né, especiais. Outra coisa, eu continuo trabalhando vídeo online. Esse meu livro também vai ser um livro com vídeo. O livro vai ter um monte de códigos QR e vários links, onde o aluno vai poder acessar pela internet, mas a Leila acabou de falar, nem todo mundo tem internet. Aí vem o meu outro contato que eu também quero fazer, com alguma TV escola, local ou nacional, que possa me organizar um horário para transmitir esses vídeos. Durante a quarentena, eu já gravei mais de 120 vídeos aqui na minha casa sobre o material introdutório, e eu também estou já transformando esses vídeos num formato que pode ser colocado num pendrive de baixo custo e que qualquer pessoa pode espetar em qualquer TV
e esses vídeos também vão ser assistidos. Então, a ideia é o cara receber, né? Eu não estou pensando no aluno que já tem acesso à internet. O cara que vai ter acesso à internet, ele pode baixar o PDF, pode assistir no YouTube e estão todos felizes. Eu estou pensando nesse cara que está tendo dores e que está tendo necessidades agora. Se ele puder receber um livro que foi doação de uma outra pessoa e que venha com um pendrive onde ele possa espetar em qualquer TV, por mais baratinha que seja, e que tenha uma porta USB, ele possa assistir meus vídeos junto com o material impresso. Essa é a tentativa que eu estou tendo que fazer. Isso me dá muito mais trabalho, isso me demora muito mais para produzir, mas eu sou maluco. A ideia é essa. Obrigado, Guanabara. Milê, tem uma pergunta aqui para você. Tá? O Lucas ele diz o seguinte: muito boa fala do Milê, mas como resolver o problema de maturidade e disciplina de muitos alunos? Muitos ainda usam as aulas presenciais como forma de obrigar e forçar a estudar. Aí, Milê, uma para você resolver. Não é fácil, não. Eu acho que a gente tem que fazer a maneira de motivar as pessoas, é o desafio para o professor, né? A motivação. Eu acho que cada vez mais uma aula convencional não motiva ninguém. Então, antes de responder exatamente isso, eu acho que a gente tem que ter o desafio dessa conectividade. Se a gente sentar hoje, nos próximos 6 meses, com as operadoras de telecomunicações, com os fabricantes de equipamento, nós conseguimos resolver o problema de 10 milhões, ou 15 ou 20 milhões de pessoas sem acesso. Nós temos 98% das pessoas hoje têm acesso a celular, então isso é possível, é viável, é factível. É só juntar as pessoas e dizer, olha, você tem uma concessão, por favor, coloque suas antenas na minha cidade aqui em todos os bairros. Vocês aqui têm fabricante, eu quero comprar 10 mil instalações aqui para conectar. Isso é a solução. Depois, quando a gente volta para as crianças, aí vamos mexer nos métodos. Né? Eu tenho, claro que é diferente, mas eu vejo as crianças vendo aí, aprendendo sozinhos, TikTok, vendo não sei o que mais, o professor vai ter que aprender assim. Ele vai ter que aprender com aquilo que gera o interesse para o aluno. Se não, o aluno vai ficar cada vez mais desinteressado. Como disse o Guanabara, se o assunto motivar ele, ele vai procurar um caminho para motivação. Então, o professor vai ter que ter esse desafio. Não adianta aprender e tentar passar para o aluno aquilo que ele decorou. Não vai. Vai ter que sacolejar o aluno para ele ficar motivado e participar. Quanto mais a gente tratar a criança como adulto, melhor. Posso me meter no finalzinho? Pode. Deixa eu só fazer a última pergunta aqui para o Milê e o Verli, e a gente fecha, volta para você, e Bloato, me segura um pouquinho. Vocês acham que os alunos estão mais focados pelas aulas de EAD? Também sou aluno e percebo que as aulas de EAD são um verdadeiro desafio. Tá? Então, tanto a visão do Verli na secretaria, que ele está hoje, no olhar público dele, e no Milê, da experiência dele de educação à distância. E a gente volta depois para o Guanabara e fecha, tá, Bloá? Vai, Verli. Vamos lá. Eu até queria pedir aqui ao Milê que me permita uma observação complementar à fala anterior dele, que vai muito na linha do que ele tinha falado anteriormente também sobre a diferença da pedagogia e da andragogia. Quando a gente fala de população adulta, pessoas que já estão com uma perspectiva de ingresso no mercado ou querendo se aprimorar, buscando outras possibilidades de formação, que aí é o que a gente chama de andragogia, porque são pessoas que vão procurar exatamente aquilo que elas precisam aprender para que se desenvolvam ainda mais. Isso é um componente importante quando a gente fala em EAD, principalmente para a população adulta. Mas eu queria também me alinhar à fala do Milê sobre a necessidade da ampliação da conectividade, porque nós vemos tantos programas sendo lançados, internet para todos, internet rural, internet isso, internet aquilo, mas que não chegam na ponta. E aí, quando a gente se depara com um momento como esse, que a gente pode realmente dar um salto na direção dessa aceleração da transformação digital, a gente fica com uma dificuldade porque não há essa conectividade tão ampla. Então, eu entendo, e a gente vê aqui, que alguns segmentos têm mais dificuldade até porque não dispõem desses mecanismos, não dispõem dessas ferramentas. Mas, como toda crise traz consigo as ameaças, e as ameaças da Covid a gente sabe que estão notoriamente espalhadas, eu aproveito aqui já no início desse viradão para me solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos no estado do Rio, no nosso país, mas nós temos também uma oportunidade de antecipação do futuro. O Milê há 30 anos, é sempre uma honra ouvir o Milê falando. Falar ao lado do Milê, então, é realmente especial, porque a gente percebe uma luta histórica sendo
cada vez mais potencializado no momento presente pela necessidade que a pandemia nos impõe. Eu não conhecia ainda o trabalho do Guanabara, já fiquei bastante impressionado. Para a gente passar esse momento delicado, a gente precisa ser realmente um pouco maluco, Guanabara. E eu vou tomar a liberdade de pegar o link aí dos seus trabalhos e circular aqui por Nova Friburgo, nossa região serrana, para que cada vez mais tenham acesso a esses conteúdos. Eu acho que nessa linha a gente consegue avançar. Legal. Só completando, então, eu acho que o grande ganho que a gente teve com essa pandemia agora foi a quebra dos preconceitos, isso com certeza foi. Então, gente que não acreditava que fosse possível, agora acredita que é possível. Isso é um rompimento de barreira, criou na sociedade uma fricção. E agora está todo mundo preocupado. Poxa, mas será? Gerou uma fricção na sociedade, vai ter solução. Nós fomos para o teletrabalho, fomos para a teleeducação, nós fomos para a televotação no Congresso Nacional. Caramba! O pessoal trabalhava de terça a quinta, agora já está trabalhando todo dia. Então, isso foi uma mudança de mentalidade brutal. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso e pegar o embalo. Não vai dar para voltar mais para trás. O pessoal não tem acesso, vamos resolver o acesso. Não é não dar acesso para aqueles que têm. Não, vamos dar acesso para todo mundo, inclusive para aqueles que não têm. Esse é o desafio. Mas a grande vantagem foi a quebra da barreira, do preconceito. Fala, Guanabara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo aí pelo convite. Essa discussão realmente, como eu estou vendo aqui nos comentários, demoraria muito mais, levaria horas e horas, vista a qualidade de todo mundo aqui que está participando. Eu me sinto honrado de estar perto de tanta gente legal, de poder colaborar, de poder compartilhar minhas experiências. E uma coisa que eu queria falar só no finalzinho, que o Milei e o Verli falaram isso, a educação mudou, gente. Acreditem que a educação mudou. A partir de agora, é tudo meio misto. Você vai estudar parte em casa, você vai estudar parte na escola, você vai estudar parte em livros, você vai ter uma multidisciplinaridade, um multiformato para poder aprender. Isso mudou. Professores entendam que a aula mudou. Realmente a aula mudou. E uma coisa que eu tenho visto ultimamente era a seguinte: aulas online. Mas o aluno... Teve uma pergunta aí, o aluno não se interessa pela aula. Os professores vão ter que se reinventar, professores. Nós temos que nos reinventar todos os dias, porque algumas aulas que eu estou vendo é um slide na tela e o professor lendo aquele slide em tom monotônico. Não pode mais ser assim, não vai ser mais assim que a gente vai conseguir ganhar nossos alunos. Alunos, aceitem que os professores não vão estar todos próximos de vocês 100% do tempo. Nesse projeto que eu trabalhei na Fundação CEDERJ, eram professores ótimos da UF e da UFRJ aqui no Rio de Janeiro, que os alunos sentiam orgulho de assistir aula com eles. Educação à distância não é pior do que educação. Eu arrisco a dizer que a educação online, se bem feito, se o professor bem treinado e o aluno bem educado para ter a educação online, ela é muito melhor do que qualquer tipo de outra educação. O exemplo do CEDERJ é maravilhoso, né? Sim, eu fui coordenador de tutoria do CEDERJ. A gente tem que fechar. Blois já está no meu cangote aqui, porque a gente está entrando no tempo do outro bloco. Educação é realmente uma conversa fascinante. Eu vou estar atento às perguntas que vocês fizeram ali, vou pedir para os palestrantes darem uma olhadinha para poder responder esse pessoal, e a gente continua no viradão. Blois, para você, disse que a gente ia superar um pouquinho. Valeu! Beijo, Blois. Valeu, obrigado.